Quem é que está aqui? Está sua esposa, está seus filhos, está seu pai. Aqui está sendo celebrada a unidade. E o nome que dá para essa unidade, o nome que dá para essa comunhão, o nome que se dá para essa interação chama-se ágape, que assumiu o sentido de amor. Inclusive, algumas Bíblias que agora estão sendo traduzidas para o português das traduções mais atuais, em alguns casos, quando se refere à comunhão ou à refeição dos cristãos, faz assim, me parece que está lá em Pedro. E quando vocês se juntarem em vossas refeições, em vez de vir a palavra refeição, está aparecendo agora a palavra agape. Ou seja, quando você se reúne nos seus agapes, para o grego, porque isso é grego, você sabe como é que você celebra amor? Sentando com o sujeito e comendo com ele. Era a mesma coisa que os judeus pensavam. Por que eles escandalizaram com Jesus quando Jesus estava lá na casa do Zaqueu? O Zaqueu está lá, doido para ver Jesus. Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou pegar o churrasco na sua casa. O meu agape hoje é com você. É lá na sua casa. E o Zaqueu prepara aquele banquete maravilhoso, compra bastante Coca-Cola, e Jesus está, deitando o cabelo contra filé na Coca-Cola. Caladinho, não falou uma palavra, só comendo. Só comendo. Os fariseus querendo rasgar a boca. Tiago, que era um discípulo de formação judaica pesadíssima, querendo sumir do mundo, porque o mestre dele agora come com qualquer um. O mestre dele agora interage com qualquer um. Senta na mesa com qualquer um. Divide o seu amor e faça semelhante a qualquer um. E o pior de tudo, escolhe o pior de todos. E Jesus, na Coca-Cola e na picanha. Não falou uma palavra. O Zaqueu, coitado, não sabia o que fazer. Os fariseus horrorizados, os discípulos de Jesus horrorizados, Jesus comendo. E o Zaqueu de repente levanta e fala, Senhor, se eu fraudei alguém, porque ele fraudou todo mundo, era um cobrador de impostos. Zaqueu era um político corrupto, irmãos. E Jesus foi na casa dele. Se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou pegar o que me sobrou, vou vender metade e distribuir entre os pobres. Aí Jesus para de comer. Limpa a boca, tira a farinha e fala uma palavra importantíssima. Ele disse, hoje houve salvação nessa casa. Sabe o que eles estavam fazendo? Ágape, sentado comendo, mastigando. E aí a gente fica assim, cuidado na hora de você chegar à ceia. Aí nós mesmo tiramos uns, não, você não pode não. Aí nós puxamos a nossa tabelinha de santidade e vamos vendo os 10 quesitos para participar da ceia. Aí você começa. Se você tiver até 70%, você pode. Agora, 40% se não preencher, está fora. A ceia do Senhor é, antes de tudo, isso é teologia bíblica, vocês vão lá para o seminário, vocês vão entender melhor isso. Comunhão com o irmão. É com quem está do lado, sabe por quê? Porque quem senta na cadeira que está aqui do lado é o pastor Fernando, é o Mel, que somos vocês. Cristo está presente nela de forma espiritual. E o que ele está dizendo é o seguinte, se nós não temos comunhão e unidade e amor suficiente para dividirmos uma mesma mesa, não podemos participar nem do corpo e nem do sangue do Senhor. Portanto, olha só o que a pesquisa DNI falou. Já que comunhão, do ponto de vista da Escritura, é sentar para comer, então vamos ver como que os irmãos interagem. Quanto tempo você gasta fora do ambiente do culto com seu colega de igreja? Chama ele para um cafezinho. Me chamam lá para um churrasquinho, eu vou. Quem vai para o churrasquinho lá em casa aqui, irmãos? Celebrar um agape lá em casa. Oh, aleluia! Outra pergunta que foi levantada. Quanto
Ou seja, quanto os irmãos se elogiam mutuamente. Irmãos, isso aí não é bajulação, não. Bajulação é quando você elogia alguém esperando alguma coisa com isso. Época de eleição é uma coisa bonita, né? Os políticos fazem na gente um carinho, dão em nós uma massagem, não é? Depois é nós que vamos atrás dele para fazer massagem neles. Isso é bajulação. Agora, quando você vira para o irmão e fala assim, nossa irmã, que trabalho bonito é esse que você desenvolve à frente das senhoras? Eu me lembro que só tinham 5 ou 6 irmãs aqui, mas vocês começaram um trabalho e hoje eu vejo mais de 40 irmãs. Que coisa linda, que trabalho, como Deus te usou. Não é? Ô irmã, como é muito bom ver você dedicado ao estudo da palavra de Deus como você faz. Um homem com o coração aberto, voltado para servir as coisas de Deus, faz isso, você está sendo um exemplo para mim. Irmãos, nós temos que aprender a elogiar, sabe por quê? Porque nós falamos mal. Nós não precisamos treinar para falar mal, não, isso nós já sabemos. Mas nós temos que aprender a falar bem. Não é? Nossa irmão, que terno bonito. Nossa irmão, seu cabelo ficou bonito. Né? Ô, irmãos, olha que coisa bonita. Eu falo da meu neném que está nascendo para tudo quanto é canto que eu vou. E todo mundo fala que Helena é o nome mais bonito da terra. Eu já achei uns 5 que falaram, eu ia pôr Helena na minha filha. Eu até penso, será que é verdade? Não é possível que esse nome é tão lindo. Assim, a minha filha, a Helena, vai ser Helena. Nossa, que nome lindo. Irmãos, nós temos que aprender a fazer isso. Sabe por quê? Isso anima, isso estimula, isso eleva a autoestima. Veja só, 2 pesquisas aqui. Uma pesquisa tentou descobrir o seguinte, o que as pessoas têm mais medo? Então, levantaram lá as 10 coisas que as pessoas têm mais medo. Aí colocou tudo, pastor Fernando. O que você tem mais medo? Aí foi lá. Eu imaginei no primeiro momento que as pessoas diriam que tem mais medo da morte. Por exemplo, todo mundo tem medo de morrer. Irmão, sabe qual que é a primeira coisa que cabeçou a lista? Pastor Carlos. Medo de falar em público é o primeiro. As pessoas não têm medo de morrer, mas entrega o microfone na mão dela e fala na frente, cai no chão. A primeira coisa que as pessoas têm mais medo é de falar em público. Olha só que coisa interessante, né? Às vezes a gente fica imaginando coisas tremendas, grandiosas. Outra pesquisa que foi feita. Entre os consultórios terapêuticos na Europa, uma parte da Europa, Estados Unidos e Canadá, foi feita a seguinte pergunta para os terapeutas familiares. Aqui no Brasil, eu não sei se tem esse tipo de especialista. Se tiver algum psicólogo aí, depois pode me ajudar. Mas na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, existe um tipo de psicólogo que trabalha como terapeuta familiar. Entre os consultórios dos terapeutas familiares, perguntou lá para eles o seguinte, qual que é a sua maior demanda? Por quais são as principais razões pelas quais as pessoas procuram vocês? E qual que é a principal arma, ou qual a principal solução, a solução mais comum que vocês apresentam para as famílias que estão em crise para resolver os seus problemas. Então, tem vários tipos de problemas e para cada tipo de problema, eles receitam algum tipo de comportamento, de atitude, enfim. E a pergunta foi, qual que é a atitude mais comum que vocês recomendam para as pessoas? Sabe o que é? Quem encabeçou a lista da atitude mais comum para resolver problemas familiares? Elogiar mutuamente. Falava para o marido, olha, nós vamos combinar o seguinte, a partir de agora, você não vai xingar mais a sua esposa. Toda vez que vier, você vai dar um passo para trás, vai olhar para ela, vai achar uma coisa boa e vai dizer, olha, que sobrancelha bonita. O pastor Jeremias escreveu um livro sobre o beijo de 10 minutos. Quem já viu? A segunda, para resolver problema de marido e mulher, que os terapeutas lá recomendam, é o seguinte, ó, a partir de agora, quando você for dar um beijo na sua esposa, você vai contar pelo menos 10 segundos. Não para o beijo até não queimar os 10 segundos. Tem que ter 10 segundos.
a segunda. Mas a primeira, sabe o que é? Elogiar. Olha, o seu café ficou bom. Nossa, o seu almoço hoje ficou bom. Sabe por quê? Porque ninguém precisa mandar a gente fazer nada. Qualquer coisinha a gente está achando ruim. Não é? A minha blusa não está passada. E ela vira e fala, o que esse sapato está fazendo aqui? Aí começa. Não é? Então, olha só, nós temos que aprender a nos elogiar. Falar, apontar aquilo que o outro tem de bom e exaltar isso, enfatizar isso. Porque o dia que ele pisar na bola, pode ter certeza, ninguém vai precisar de instruir nada. Você vai sentar o bambu no lombo dele. E quando se assustar, já foi. Lembra no início? Menina, nem te conto. E assim começa. Né? Outro ponto. Em que medida o pastor conhece as necessidades pessoais de seus colaboradores? A igreja é grande. Quantos membros temos aqui, pastor Fernando, na igreja? Estou aqui na... 500 membros. Hã? 500 membros aqui no Dom Bosco. Irmãos, certamente o pastor Fernando não sabe da necessidade, da dificuldade, do dilema de cada um dos irmãos. Certamente não. Mas a pesquisa DNI diz o seguinte: as igrejas que crescem com qualidade, os colaboradores imediatos do pastor, todos, ele conhece um a um, individualmente, e sabe das suas necessidades, ele acompanha. Irmãos, é muito importante você saber que tem alguém dividindo a carga contigo. E se você é uma pessoa de frente, é necessário que o seu pastor esteja ancorando o seu ministério, te dando o subsídio necessário para que você consiga sobrepor as suas ansiedades, as suas dificuldades do cotidiano e leve à frente o seu ministério. Pode passar. Olha aí. Mais impacto tem o riso para o crescimento da igreja do que o culto voltado para o visitante, campanhas evangelísticas de massa ou batalha espiritual. Irmãos, isso aqui é o fim do mundo. Volta lá. Ah, é o último ponto, né? O quanto se ri na igreja, é o último ponto. Obrigado, pastor Carlos. A questão do riso, irmãos, pode parecer piada. O riso já sugere piada, né? Olha só. A pesquisa do DNI mostrou uma coisa interessante, pastor Fernando. A igreja tem que ser bem-humorada. Irmãos, uma coisa que se observou na igreja da Alemanha, lembra que eu falei para vocês no início que a pesquisa do DNI começou na Alemanha, apenas com um grupo de 10.000 igrejas, que o objetivo primeiro era levantar ou diagnosticar a situação da igreja na Alemanha? Irmãos, sabe o que descobriu na igreja da Alemanha? Que a igreja, o pessoal não ri não. Chega na igreja é assim, ó, o diácono, que o diácono tá envolto ali na autoridade, né? Aí tá lá com a cara assim. Espiritual é um homem sério, não é? O pastor, na hora que abre a Bíblia assim. Hã? Diácono. Diácono. O pastor abre a Bíblia com aquela cara assim, ó. O irmão cumprimenta o outro, como é que tá, irmão? Tá tudo bem? Tô na luta. Ô, irmão, você tá com a cabeça baixa? É, tô lutando contra o diabo. Olha só, a igreja da Alemanha foi considerada a igreja mais mal-humorada da Europa. E sabia que na Idade Média a igreja proibia rir? Era proibido rir. Quem já assistiu o filme O Nome da Rosa? Quem não assistiu, assista. Lá, os monges de um mosteiro dominicano, eles perguntavam, Jesus riu? Você viu Jesus rindo? Aí, na hora que ele falou isso, aí o monge, um outro monge que estava lá, que não era dos dominicanos, fez uma piadinha. Aí um monge que é de lá do mosteiro, de onde esse monge ensinava que não podia rir, riu da piada. Aí ele virou assim, que ele tinha um olho de vidro. Irmãos, para muita gente, ser espiritual significa não dar confiança. E isso é muito pior do que parece. Sabe por quê?
Você é um crente que o seu vizinho macumbeiro, espírita, faz candomblé, ou o seu vizinho viciado, atolado em droga, você olha para ele, sabe como você olha para ele? Assim, ó. Porque na sua cabeça, se você abrir, interagir, relacionar, aproximar-se dele, é um problema. Sabe onde que está o problema principal? É que você é um crente mal-humorado. Olha o que a pesquisa mostrou. A pesquisa DNI saiu perguntando para as pessoas, na sua igreja você ri? Algumas pessoas disseram, na nossa igreja rimos muito. Olha lá, igreja rosinha, igreja que cresce com qualidade. Olha só, nas igrejas que crescem com qualidade, praticamente todo mundo ri. Nós temos que desenvolver isso. Não estou falando daquele episódio que aconteceu lá no Canadá, não, viu, irmãos? E os irmãos deram um surto de riso. O pastor falou assim, irmão, nós vamos ler Mateus 1:1. E aí não parava de rir. O culto foi só isso. Foi um troço esquisito. Foi horrível isso aí. Não é disso que eu estou falando, não. Porque eles dizem que lá foi a unção do riso. Eu não estou falando de unção do riso. Porque eu já vi unção do riso, já vi unção do leão. Sabe o que é unção do leão? A pastora em cima falou assim, Deus vai derramar a unção do leão. Ela começou a engatear e a rugir igual o leão, porque ela recebeu a unção do leão. Se ele recebeu a unção da lagartixa, né, igual a irmã falou, o que ele vai fazer? Subir na parede, né? Aí, tá vendo? Vocês riram, isso é bom, né? Se fosse na Idade Média, vocês estavam correndo sério risco de vida, né? Pode passar. Sempre que o amor é deixado de lado, o desenvolvimento da igreja nas outras áreas está bloqueado em um ponto. Olha aí. Quantas vezes, nos últimos 2 meses, você convidou outros membros de sua igreja para uma refeição ou um cafezinho? O que nós falamos no início? Olha só, nas igrejas que crescem com qualidade, o número de vezes em que esse convite ocorre é maior. Percebam. No último ano, as pessoas responderam, olha, eu chamei cerca de 17 vezes, 16 vezes. Nas igrejas com baixa qualidade e que não estão crescendo, esse número é bem mais baixo. Ou seja, temos que desenvolver a comunhão e o amor com os irmãos para além do espaço do culto. Pode passar. Irmãos, liderança capacitadora. Irmãos, agora nós vamos falar mais forte porque nós vamos encerrar aqui. Ministérios orientados pelos dons. Espiritualidade contagiante. Estruturas eficazes. Culto inspirador. Grupos pequenos. Evangelização orientada pelas necessidades. E relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Irmãos, com essas 8 marcas, essa pesquisa que foi realizada em todo o mundo, chegou à seguinte conclusão. Você não precisa fazer uma meta a longo prazo para a sua igreja do tipo, até o ano de 2013 nós vamos ter 20 mil membros. Não. As metas que são traçadas a partir do desenvolvimento natural da igreja sugerem que as suas metas têm que ter relação com as marcas de qualidade. É como que o pastor chegasse e dissesse, até o final do ano eu vou descobrir todos aqueles que têm a vocação para evangelista na igreja. Até o final do ano nós teremos descoberto pelo menos o dom ministerial de 60% da igreja. Até o final do ano, nós iremos criar meios de treinar todos os líderes que nós identificamos. E até o final do ano de 2013, nós queremos cada obreiro atuando no ministério para o qual ele foi chamado e foi treinado. Segundo a pesquisa DNI, se você conseguir trabalhar as 8 marcas na sua igreja e desenvolver o potencial que ela mesma tem, o crescimento virá de forma natural. É por isso que se chama desenvolvimento natural da igreja. E o texto base para
para essa noção de desenvolvimento, irmãos, é aquele que fala a respeito do agricultor que lança semente na terra, e ele acorda e levanta, ele cuida da terra, ele joga água, mas a planta cresce por si só, sem ele entender como isso ocorre. A nossa função, portanto, como líderes e como os ministros de Deus à frente da igreja, e aí agora estou falando especificamente para os pastores, para aqueles que estão investidos da responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus, a nossa tarefa, segundo o DNI, não é traçar metas numéricas e nem fazer a igreja crescer. A nossa tarefa consiste em desenvolver essas 8 marcas. E elas, uma vez desenvolvidas, naturalmente produzirá o crescimento da igreja. Então, irmãos, eu finalizo aqui. Eu espero que, como eu disse para os irmãos, isso é 4 meses na faculdade, 24 horas em 2 seminários, e nós fizemos tudo em 3 horas e meia, né, pastor Fernando? E o curso não é muito grato, porque tem muito gráfico, tem muita tabela, essas coisas assim, que costuma dificultar um pouco a visualização. Nós tivemos que correr, avançar um pouco, mas aquilo que é o coração da proposta das 8 marcas de qualidade, da liderança saudável e de igrejas que crescem, é isso que nós conseguimos ver. Agora eu vou passar para vocês. Irmãos, é o seguinte. Sim. A paz do Senhor Jesus. No processo, quando você estava falando, né, da necessidade que nós temos de buscar, muitas vezes, algumas pessoas para nós orientar com eles, nos orientar com eles externamente, entendeu? Esse externamente que você estava falando, como nosso ministério são várias congregações, né, poderia ser externamente entre pastores mesmo aqui ou fora do ministério? Irmãos, nós dissemos lá atrás, a respeito da liderança, que uma característica da liderança ou dos pastores das igrejas que crescem é que eles se aconselham com pessoas de fora. Então, a primeira coisa, o pastor precisa ter um conselheiro. Um escritor chamado Josh McDowell escreveu um livro chamado Certo ou Errado. E ele também apresentou uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que tenta demonstrar os maiores escândalos da igreja. Sabe o que a pesquisa revelou? Que os maiores escândalos que a igreja cometeu foi cometido, sabe por quem? Por pastores experientes. Foi por pessoas que chegou recentemente, homens de Deus tarimbados, na caminhada. E uma das coisas que foi perguntada para esses pastores é que você tem alguém com quem você compartilha as suas necessidades e ansiedades? Eles disseram, a maioria deles, 77% desses pastores que caíram, eles responderam, não temos ninguém. Então, uma característica dos pastores das igrejas que crescem é que eles têm sempre alguém com quem ele se aconselha. O pastor não é só quem aconselha, ele também precisa se aconselhar. Ele também precisa abrir o seu coração para alguém. E isso é feito, pastor Carlúcio. A pesquisa DNI sugere que essa pessoa seja totalmente fora do ciclo direto do pastor, mas um crente. Compreende? Então o pastor Fernando, segundo a pesquisa DNI, não poderia ter o senhor como conselheiro. Não poderia ter a mim como conselheiro. Como é que chama o pastor que está lá embaixo? Pastor Maurício Rocha, da igreja Batista Getsemane. Ele poderia ser um conselheiro do pastor Fernando, como poderia ser um seu, poderia ser um meu. A ideia é que, irmãos, uma coisa que a pesquisa mostrou é que o membro ou um companheiro de ministério não tem muita estrutura para suportar um pecado grande. O pastor Fernando está aconselhando comigo, ele vem e me conta um pecadão, aí eu vejo ele pregando, ele já consertou a vida dele, mas eu fico lembrando daquele negócio. Esse negócio vai me perturbando. A conclusão que chegou foi a seguinte, não pode ser ninguém do ciclo direto. Pastor Zé Osmar precisa ter um conselheiro, mas fora do ambiente, que vai orar por ele, que vai interceder por ele, mas no que não está perto. O problema é que nem sempre nós estamos prontos para carregar as cargas uns dos outros como deveríamos. E às vezes determinado tipo de problema nos escandaliza. Principalmente porque pastor é igual avião, já me disseram isso. Só cai uma vez. Avião quando cai não conserta e volta a voar, não, irmão. Caiu, acabou. É isso que ensino.
Irmãos, isso é uma tirania ministerial. O pastor, assim como você, é tão sujeito a falhas e fracassos e deveria ter a mesma misericórdia que tem quando você falha. Mas só que a nossa cultura não permite isso. O pecado que a maior parte de nós cometemos, se um pastor comete, aquilo fica marcado no ministério dele a vida inteira, acabou.